Ok. Boa noite a todos. Depois de algumas falhas técnicas, deu para a gente cantar um Nigun. Estamos na véspera do Shabat, Shuvah, um dos Shabbatot mais importantes do ano, se preparando para o Yom Kippur, os dias que são chamados Ben Keseh de Asor, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias super inspiradores, dias de muita brachá, dias de Shuvah. Então, eu queria compartilhar com vocês, eu dei um shiur. Seu som está desligado, Rabino. Tá me ouvindo agora? Obrigado. Sim. Se não fosse você, não sei o que aconteceu hoje. Tá vendo? Agora eu tô achando. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu compartilhei com a turma que estava, Baruch Hashem, presencialmente em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, nós fizemos uma leitura da Haftarah do primeiro dia, que é a leitura da famosa Haná. Haná foi aquela mulher que rezou muito, foi a primeira que fez a Amidá em voz baixa, e se tornou a mãe do profeta Shmuel. E o tema número 1 que a gente vai abordar hoje é que a tefilá dela, diferente de todas as rezas da história anteriores a ela, essa tefilá foi tomada como protótipo, como exemplo de todas as tefilot. E a pergunta é, por que será que essa tefilá, a tefilá de Haná, ela foi escolhida? O que ela tem de especial, de diferente? Ao ponto que no Rosh Hashanah, no dia que a gente mais reza no ano, além de Yom Kippur, essa Haftarah foi escolhida. Então, a primeira coisa a gente vai discutir para chegar numa mensagem, o que tem a tefilá de Haná para ensinar para nós, nesse momento do ano tão propício, tão importante, tão crucial, decisivo para o nosso ano, que a gente quer rezar para Deus, a gente quer saber como rezar para Deus, como garantir que Ele vai escutar as nossas tefilot. Então, em Rosh Hashanah, a dica. Depois, na segunda parte, eu queria compartilhar o que eu falei no segundo dia de Rosh Hashanah, que é algo para a gente levar para casa conosco, para o ano todo, como mensagem do Rosh Hashanah. Então, vamos começar com a primeira parte. Tefilá, reza. Nós rezamos como judeus. Minha esposa sempre lembra para mim a piada, que é bem verdade. Avraham, ele compôs a reza da manhã. Yitzhak compôs a reza da tarde. Yaakov Avinu, ele compôs a reza mais inteligente de todas, que é a reza da noite. Por quê? Avraham tinha 2 filhos. Yitzhak tinha 2 filhos. Yaakov, ele chegava em casa à noite, tinha 12 filhos. E aí, chegava a Leia, tinha 4 esposas, lembrando. Chegava a Leia, falava, Reuven está com dor de cabeça. Shimon foi mal na escola. Levi está passando mal. Yehudá está fazendo birra. Issachar não quer dormir. O outro já acordou. E assim começava, e Yaakov falava, sabe o quê? Espera aí um pouquinho que eu estou voltando para a sinagoga. Ele foi lá e compôs mais uma reza, que é a reza do Arvit. Essa é a reza que todo pai de filhos gosta, e dessa maneira ele fica mais alguns minutos chegando em casa já, programado para que já estejam todos de pijama, todos de banho tomado, todos jantados, já dormindo de preferência. Então, não é o que acontece exatamente, seria bom se funcionasse, mas minha boa esposa às vezes espera eu chegar para poder ver meus filhos, dar boa noite, contar uma história. Mas Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles compuseram as primeiras rezas. O horário das rezas. Mas não a maneira da gente rezar. A maneira de rezar, nós aprendemos dessa figura que aparece na nossa leitura de Rosh Hashanah, a figura chamada Haná. Como nós devemos rezar? O Talmud, o Tratado de Brachot, aprende 4, 5 regras, pelo menos, da maneira que ela rezou. Por exemplo, quando a gente fala de reza, nós estamos falando do núcleo da reza. O núcleo da reza é a Amidá. As demais partes da reza, elas foram compostas, juntadas posteriormente. O centro da reza é a Amidá, que ela foi feita pelos nossos sábios,
os membros da grande assembleia, na época da construção do segundo templo sagrado de Jerusalém, Ezra, Nehemia e vários outros sábios que tinham na época, e eles estruturaram a reza de forma tal que você louvor no início, agradecimento no final, e o meio você tem o tema do dia. Então, no dia a dia, nós fazemos 13 pedidos. No Shabat, falamos sobre o tema do Shabat. No Yom Tov. Essa Amidah, a gente reza em voz baixa, lembrando a passagem de Hana, que ela rezou em voz baixa. Logo vou comentar se alguém não lembra a passagem de Hana. Essa parte, a gente aprende que nós devemos pronunciar as palavras. Tem gente que fala, não, eu abro o seguro e eu escaneio. Atual, escanear com os olhos. Isso não funciona como reza. Para reza, nós devemos falar, mas a Amidah, falar em voz baixa. A Hana falou com o coração. Daqui a gente aprende que a reza deve vir do coração. Você deve falar com intenção, com kavaná, com emoção, com vigor. E por último, o Eli, que era o profeta da época, suspeitou que ela estava embriagada e ele acusou ela de estar embriagada. Daqui aprendem nossos sábios que alguém que está bêbado, sob o efeito pesado do álcool, a pessoa está incapacitada, impossibilitada de rezar para Deus. E dessa mulher, dessa passagem, justamente, os sábios decidiram aprender de como nós devemos rezar. Voltei à pergunta original, o que tem a reza dela de especial, que nós devemos aprender dela, especialmente, que mensagem que tem para nós, no dia que a gente mais reza do ano, que é a reza de Haná, no dia de Rosh Hashanah. Então vamos voltar na história e entender qual que é essa história de Haná. A história de Haná é a seguinte, estamos falando aqui, dentro dos primeiros 200 anos, o povo, 300 anos, entrou na terra de Israel. Já tinha passado Yoshua, já tinha passado grande parte dos juízes de Israel, e agora estávamos um pouquinho antes da época do rei Shaul, Davi, Shlomo, e assim por diante. O povo de Israel ainda não tinha o templo, eles estavam, o centro judaico na época, estava localizado num templo menor, que ficava na cidade de Shiló. E o profeta da época se chamava Eli. Havia uma mulher chamada Haná, seu marido chamava Elcaná, que ela, como a história de Sária, a história de Rivka e a história de Rachel, não tinha filhos. O Elcaná se casou com uma segunda mulher, Pniná, e ela teve filhos à vontade, como se diz. E a Hana, muito chateada, não tinha filhos. E a Torá, a Haftará, conta para a gente, relata para a gente o sofrimento dela, o marido tentando acalmar ela, tentando consolar ela, mas ela insistente, até que um dia ela vai até o templo e ela vira e reza com toda a kavaná, em silêncio. O profeta que estava lá, ele viu uma coisa inusitada. Desde quando se reza em silêncio? Quando alguém quer falar com Deus, você conversa com Deus, você fala em voz alta. E ele achou que ela estava embriagada. Embriagada pode ser literal, pode ser interpretativo, que ela estava rezando demais, pedindo demais, insistindo demais com Deus. Saiba aceitar. Mas a Haná responde, eu estou rezando por um filho. E não somente que eu estou rezando por um filho qualquer. Esse filho, eu quero que ele seja, e eu vou fazer de tudo, para que ele seja inteiramente dedicado a Deus. E assim foi, quando ele era criança, bem criança ainda, bebê praticamente, depois que desmamou ele, trouxe ele até o templo, óbvio, não contei, ela teve o filho, né? E um ano depois, e ela trouxe e dedicou esse filho, e ele se tornou o profeta Shmuel. Esse profeta Shmuel foi quem ungiu o David Amelech como rei, ele que dedicou ele, ele que designou ele como o rei, futuro rei do povo de Israel. Essa é a história. Agora a pergunta é, licença, pós-jejum, hoje eu estava na dúvida se eu dava shiur ou não dava shiur, mas eu pensei, véspera de Yom Kippur, apesar de não ser muito bom em jejum, falei, Hashem vai ajudar para a gente poder se inspirar um pouco mais para Yom Kippur. Chaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Então, antes da gente falar de Hanukkah, a gente fala de Tefilá. Se alguém estiver aqui no Zoom, alguém que não estava no Rosh Hashanah na sinagoga, alguém estiver aqui no Instagram e quiser escrever, qual é a tradução da palavra Tefilá? Não me diga reza, que essa eu já sei. Tefilá. O que é Tefilá? Da onde vem essa palavra? Se alguém souber, pode ligar o microfone. Ninguém? Alguém do Instagram? Estou vendo aqui, tem bastante gente. Fernando Motorim, Geiva. Quem mais está aqui? Flaps está aí. Leandro está por aí. Thomas está por aí. Alguém pode falar? Marcelo. Tefilá não é reza? Tefilá, tefilá... essa eu já sei. Eu queria outra. Vai. Não é pedido? Tefilá não significa pedido? Pedido. Ok? É. Pedido se fala abacaxá. Quem mais? Quem dá mais? Juntos. Juntos, boa. Você participou do shiur. Muito bom. Ótimo. Você deu a dica. O Marcelo que estava comigo, pelo menos dá para ver que você presta atenção. Tá ótimo. Muito bom. O tefilá significa juntar. Uma das traduções, tefilá significa juntar. Por que juntar? Se puder só silenciar o microfone, fica mais fácil para a gravação. Tefilá significa juntar. Isso é um termo emprestado, a gente tem esse termo na Torá. Naftali, para pouco de Yaakov, era um dos filhos de Yaakov. Ele foi o primeiro filho que a serva de Rachel teve. A Rachel pensou, muito bom, Flaps, não tinha ouvido, agora bom que você entrou hoje. Tefilá significa conexão, juntar. O filho Naftali, a Torá diz para a gente que o filho Naftali, que compartilha do mesmo radical de Tefilá invertido, significa a Rachel, quando ela teve o primeiro filho, não dela, mas da serva dela, ela falou, quem sabe agora meu marido vai se juntar a mim, porque a minha irmã, a Leá, já teve filhos. Eu quero ser igual perante o meu marido como ela. Então, eu quero me juntar a ele. Isso significa tefilá. Segunda tradução, entre outras, tefilá vem da linguagem tafel. Se escreve um pouco diferente, mas vem também compartilha da mesma ideia. Tafel significa secundário. Por que secundário? Secundário é o seguinte, primário é Deus. As minhas necessidades são secundárias. Qual que é a ideia da tefilá? Me conectar, abrir um canal de relacionamento com Deus. Como eu faço isso? Alinhando as minhas necessidades, os meus desejos no guia primário. O guia primário é Hashem. Hashem, ele dita para mim, ele dá ao guia para mim de como deve ser a minha vida, de como deve ser meu comportamento, a minha moral, o meu entorno, as minhas ações e assim por diante. A tefilá é uma hora de eu colocar... Até o caminhão de lixo decidiu atrapalhar hoje. A tefilá é, na verdade, pensar qual o parâmetro divino e aonde eu estou perto desse parâmetro. Eu alinhar os meus desejos, as minhas vontades, não é para anular. Secundário não significa nulo. Secundário significa o segundo vagão do trem. O primeiro vagão é Deus. Então, quando eu viro e falo para Deus, você dá para o homem sabedoria. Você, Barech Aleinu et Hashanazot, abençoa o nosso ano. Slach Lanu, me desculpa. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu quero dinheiro? Sim. Mas no meio da tefilá eu preciso dinheiro para que ele possa seguir oão, que eu possa ter uma vida produtiva, que eu possa ter uma vida de significado de acordo com as diretrizes que você, Hashem, dá para mim. Eu quero me desculpar para eu poder me alinhar com você. Eu quero saúde para eu ter uma vida produtiva, saudável, para poder servir a você, Hashem. Então, o momento da tefilá é um momento de equilíbrio. É um momento de eu conseguir voltar para o meu ponto de equilíbrio. Ao longo do dia, a gente se deixa levar pelo trabalho, dinheiro,
estresse, preocupações, o que for, e a gente se desvia do vagão. Na tefilá, você se torna secundário. Secundário significa os meus desejos, as minhas vontades, os meus problemas, eu vou trazer tudo isso para Deus. Não é que eu vou ignorar, mas eu vou colocar eles dentro do contexto da tefilá. Por isso, na tefilá, a gente louva a Deus, louva. O que eu estou louvando tanto a Deus? A ideia de louvar a Deus é fazer com que eu perceba que as minhas necessidades são talvez menores do que eu imagino. Então, não diga, como diz a frase, não diga para Deus quão grandes são os seus problemas, diga a seus problemas quão grande é Hashem. Então, esses são os dois significados de tefilá. Tefilá significa conexão. 2, significa se alinhar, se colocar de forma secundária. Isso é tefilá. Tem uma outra palavra, um outro termo, talvez que as pessoas até se confundam, que se chama brachá. Traduzam brachá. Fácil, vai ser fácil. Vai, Ruth. Bênção. Bênção. Que você possa ter muita bênção esse ano, se Deus quiser, e todos nós. Amém. Nós todos. Então, a gente, durante a nossa tefilá, nós temos muitas bênçãos. A gente fala Baruch Atah Hashem diversas vezes na nossa tefilá. Qual é a diferença entre brachá e tefilá? Brachá vem, na verdade, uma palavra muito parecida com ela no hebraico moderno, é brechá. Brechá é piscina. Da onde surgiu o termo no hebraico moderno piscina? Antigamente não tinha piscina, tinha lago, tinha rio, a pessoa se banhava, não tinha essa ideia de piscina. A piscina, na verdade, era quando eu tinha um rio, desse rio saía um canal, e esse canal, ele criava um poço na minha casa, no meu campo, uma poça. Essa poça, essa junção de água, se chama brechá. A ideia da brachá é a mesma coisa. A brachá, o que ela faz? Ela pega algo que está em formato espiritual e ela concretiza aquilo de forma material. Então, por exemplo, abri um parênteses importante. Nessa época do ano, as pessoas perguntam, peraí, se Deus decide tudo que eu vou ganhar esse ano em Rosh Hashanah, eu tenho uma ideia. Eu vou na sinagoga no Rosh Hashanah, rezo com toda a kavaná, faço tudo que tem que ser feito e hasta la vista. Tem coronavírus, né? Não dá para ir na sinagoga. Ano que vem já passou o coronavírus, eu volto. Eu já garanti. Para que eu preciso rezar todos os dias? O Rabino não falou que Deus decide no Rosh Hashanah? Berosh Hashanah. O Arthur entrou. A Fanny está aí. Fanny vai ser filha. Cadê o Arthur? Berosh Hashanah ikateivun. Ikateivun. Uliyom Tzom Kippur. Yechateimun. Yechateimun. Em Rosh Hashanah nós somos inscritos. Yom Kippur, somos selados. Pronto, tá bom. Vim no Rosh Hashanah, vou fazer o Yom Kippur também. Faça um favor. Agora te vejo no Rosh Hashanah que vem. Todo dia precisa rezar, incomodar Deus todo dia. 3 vezes por dia, deixa ele em paz. Ano que vem eu vejo ele de novo. Então, a resposta é o seguinte. No Rosh Hashanah, Deus ele faz uma transferência, vamos usar esse exemplo, uma transferência do Banco Central Celestial, BCC, para a sua conta. Lá ele definiu quanta brachá você vai ter para aquele ano. Saúde, prosperidade, todas as suas necessidades. Isso já está na sua conta. Só que para você acessar a sua conta, você precisa sacar. Pix, cartão de crédito, caixa rápido, vai até o banco, boleto. Você precisa ter acesso àquilo. Esse acesso, às vezes, você erra a senha. Aconteceu comigo semana passada. Você precisa até o banco, esperar na fila e tentar reaver. Ao longo do ano, nós temos que fazer os saques daquilo que já está disponível na nossa conta. Então, no Rosh Hashanah se define o nosso potencial. Ao longo do ano, nós temos as brachot. Então, prestem atenção. O foco no Rosh Hashanah não é brachá. Brachá no sentido literal. Claro que a gente abençoa, a gente pede brachá. Mas no sentido mais profundo da palavra brachá, brachá é o que eu tenho ao longo do ano. No Rosh Hashanah eu quero garantir o quê? Tefilá. Tefilá é pedir algo que ainda não tenho.
Em Rosh Hashanah, eu quero garantir a minha cota. Ao longo do ano, eu sou como uma piscina. A piscina puxa a água lá do rio. O rio já está lá. Eu não criei o rio. Em Rosh Hashanah, eu estou enchendo a usina. Eu estou enchendo a origem. Eu estou colocando água na fonte. Qual que é uma das linguagens clássicas quando a gente quer pedir algo para Hashem? Yehi Ratzon. Que seja sua vontade. Então, meu filho outro dia veio pedir para mim um novo brinquedo, porque o brinquedo velho que ele pediu tanto, insistiu tanto, já não tem mais graça. Não sei por que aconteceu uma coisa dessas. Nunca imaginei que iria acontecer, mas aconteceu. Então, ele chega e fala, eu quero um novo brinquedo. Ele já sabe qual, já sabe a marca, já sabe o tipo, já sabe quanto custa, melhor que qualquer um de nós. E aí ele fala, eu quero. O que eu respondo? Bom, melhor não contar aqui o que eu respondo, deixar para outro momento. Mas, imagina que o filho ele chega e fala, papai, Yehi Ratzon, que seja a vossa vontade, que você compre para mim o meu brinquedo. É jeito de falar? Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, não tem que seja a sua vontade. Eu não quero comprar e está acabado. Ou, eu quero comprar, espera até dia tal. Que história é essa que seja a sua vontade? Imagina eu chegar para a diretoria da sinagoga, que seja a vossa vontade, que aumente o meu salário. Tá certo? Que seja a vossa vontade. Ou eu arrecado mais, ou a sinagoga precisa estar sobrando, ou eu preciso mostrar mais serviço. Não tem que seja a sua vontade. Ou eles querem, ou eles não querem. Tá certo? Então, o que significa que seja a sua vontade? A gente pede para Hashem a viagem, brachá da viagem clássica. Yehi ratzon milfanecha. O que é Yehi ratzon milfanecha? Que seja a sua vontade? E nessa frase, nessas duas palavras, Yehi ratzon, a gente resume o que significa tefilá. Tefilá significa justamente, Hashem, eu sei que você não quer. Quer dizer, não sei, mas pode até ser que você não queira. Pode ser que eu não mereça. Pode ser que está decidido que eu não vou receber. Um Yehudi, ele tem a força de chegar e falar para Hashem, sabe o quê? Eu quero que você mude de ideia. Aquela vontade que você tinha, eu quero que você apague. Eu quero que você crie uma nova vontade. Eu quero que você tenha inspiração, vontade de me dar aquilo que até agora você não tinha. Essa força nós temos. Por exemplo, Sará teve filhos. Não era para ter filhos. Ela chorou, pediu. Rivka chorou por 10 anos. Rachel, por muitos anos. Rezou, pediu. E Hashem falou, sabe o quê? Aquela mulher que era estéril, fisicamente impossível de ter filhos, vou mudar a natureza e ela vai ter filhos. Essa é a nossa capacidade de rezar. Por exemplo, mais uma coisa, o Talmud diz para a gente, mesmo quando você tem uma espada, Deus nos livre, no pescoço, não deixe de pedir misericórdia para Deus. Até o último instante, tudo dá para mudar. Essa é a regra da tefilá. Então, se alguém pergunta se Deus muda de ideia, Deus muda de ideia. Não, mas Deus não muda. Ok, deixa as partes filosóficas para Deus se virar. Esse é o problema dele. Se ele já sabia e como ele é infinito, isso ele se vira, não é o meu problema. O meu problema eu tenho que resolver. Eu vou insistir para ele, como a Haná fez, insistir para ele até ele dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Claro, eu vou colocar a mim como secundário. O que eu quero é ter um filho para servir a Deus. O que eu quero é poder ter um... Mas eu posso e devo insistir na tefilá. Não tem essa, muita gente fala, olha, eu não quero incomodar Deus, eu só peço saúde, eu só peço paz. Isso não é um pensamento judaico. Eu só peço para poder pagar minhas contas. Isso não é um pensamento judaico. Parnassá, como se diz, é judeu quer riqueza. Sim, um judeu quer riqueza para poder servir a Hashem com abundância. Não tem nada de errado, muito pelo contrário. Todo dia nós incomodamos Deus e Ele quer ser incomodado. Essa é a visão judaica, Ele quer que a gente peça. Até aí tudo bem. Voltamos à pergunta inicial. E a Hana? Será que Moshe Rabbeinu não rezou para Deus? Lembra que ele pediu 515 vezes para Deus para poder entrar em Israel? Lembra que ele insistiu para Deus mudar de ideia e perdoar o povo que tinha pecado? A Sara que rezou por tantos anos, a Rachel, a Rivka, tantos anos, Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles rezaram para Deus. Por que Hana? Que tanta história de Hana que ela pediu para filhos? Ótimo. Tivemos outros que pediram por filhos.
E aqui tem a resposta muito interessante. Que aqui a gente vai voltar ao tema da aula. Quebre os protocolos divinos. Existe uma única coisa que Hashem, ele não concede à pessoa. Tem uma única coisa que Hashem, a priori, não dá para a pessoa. O Talmud diz para a gente, Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. Se você vai ser rico, vai ser pobre, vai ser inteligente, ou o contrário, toda a sua vida já está escrita antes de você nascer, assim diz o Talmud para a gente. Uma única coisa, Deus ele não define. São as suas decisões morais, éticas e religiosas. Isso está nas suas mãos. É lá que Hashem fala, lá eu não me intrometo. Quando o povo judeu estava de cara com o mar fechado, atrás estavam os egípcios, ao lado o deserto. Eles viram, começam a rezar, Deus me ajuda, Deus me ajuda. O que Deus fala? Moshe Rabbeinu, avisa esse povo para calar a boca. Ve'atem tacharishun. Eu não quero ouvir reza agora. Por quê? Agora é hora de agir. Se eu falei que o caminho era para o Har Sinai, se o caminho é a saída do Egito, sigam adiante. Isso é a única coisa que eu dei para vocês. A dádiva de você poder agir. Se eu fizer isso por vocês, perdeu todo o intuito. Então, o Irat Shamayim, as decisões éticas, morais e religiosas, são as únicas coisas que a gente pode fazer nesse mundo. O resto já está tudo escrito. Então, teoricamente, alguém não pode chegar e pedir para Deus, falar, Deus, eu quero ter um filho que seja muito religioso. Eu quero que o meu filho estude Torá. Isso cabe a ele. Eu posso ensinar, eu posso incentivar, mas no final das contas, essa é a dádiva que ele teve, como eu tive, como meu pai tem, como meu avô teve, e assim por diante. É a decisão de cada um, chamado o poder do livre-arbítrio. Essa é a dádiva que a gente recebeu de Deus. Tem os prós e contras. Nem sempre é tão legal, mas essa é a nossa grandeza, que a gente pode encarar o mal e a gente ter a opção. A Hana, ela chega e vira para Deus e ela fala, Deus, eu quero que você quebre 2 protocolos. O protocolo material e o protocolo espiritual celestial. O protocolo material diz que eu não vou ter filho. Eu não vou ter filho, tantos anos se passaram, mas Deus, eu vou insistir e vou continuar insistindo. Eu quero ter filhos. Eu não vou sair daqui até você me dar filhos. E ela ficou rezando com muita intenção, muita intensidade. Depois a gente vê que ela reza e vira para Deus, eu quero ter um filho que ele vai seguir os caminhos de Hashem. E Hashem, ele escutou ela. E Hashem quebrou o protocolo. Aquele protocolo que diz, eu não vou ditar para alguém as suas atitudes. Ele concedeu o pedido para ela e deu para ela um filho tão tzadik que nós falamos na noite do Kabbalat Shabbat. Moshe ve'Aaron bechoanav u'Shmuel. Dizem nossos sábios, o versículo diz, Moshe e Aaron, Shmuel. Shmuel, de certa forma, é comparado com a soma dos irmãos mais sagrados que tivemos na história, Moshe e Aaron juntos. Isso foi graças à reza daquela mãe que rezou com fervor. Diz o Talmud em Brachot, se eu quero um exemplo de tefilá, se eu quero um exemplo de transformação, de opinião, vamos chamar assim, de Deus, se eu quero um exemplo de uma força de reza que consegue mudar não apenas o plano terrestre, uma mãe que não tinha filhos agora tem filhos, isso eu já tive antes na história, não de alguém que rezou com intensidade, já tive na história, Moshe Rabbeinu rezou demais. Alguém que conseguiu fazer literalmente, Deus, que ele tem uma opinião que é infinita, da sabedoria infinita, que ele expressa para a gente na Torá, que a única dádiva que um ser humano tem é o livre-arbítrio, ela conseguiu influenciar até isso, para que tivesse um filho, que ele nascesse já com esse potencial, com essa força, e ele de fato se tornou um verdadeiro tzadik. Estamos aqui entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Será que a gente consegue que Deus garanta para a gente um ano bom? Às vezes eu paro e penso e falo, bom, não sei se eu mereço. Não sei se ano passado eu fiz tudo aquilo que eu precisava.
E agora que passou o Rosh Hashanah, será que eu fiz tudo o que precisava? Alguém mandou uma mensagem para mim, agora há pouco, antes de começar o shiur. Eu não ouvi o shofar esse ano, não consegui, não deu. Então, será que Deus vai garantir para mim um bom ano? Nós viramos e falamos para Deus, Deus, eu não quero saber de protocolo nenhum. Eu não quero saber de regra. Eu sou seu filho e está acabado. Eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu posso exigir. Aceite as minhas tefilot, seja de parnassá, seja de necessidade, seja as coisas mais banais. Aquilo que eu vejo como necessidade, eu vou me colocar como secundário. Eu vou colocar, alinhar que as minhas necessidades, elas estejam na sua diretriz, como a gente falou. E olha que interessante. Como chama a pessoa que lidera as rezas na sinagoga? Hazan. Ou Shliach Tzibur. O que é Hazan? A gente chama de cantor, homem que tem uma voz bonita. O que é Hazan? Hazan vem da linguagem Hazon, visão. Quem tem que ter a visão? O motorista tem que ter a visão. Se estiver nublado, quem estiver atrás vai estar em apuros. Se o motorista do trem, do ônibus, ou o piloto do avião não estiver enxergando, quem estiver atrás vai estar em problemas. Nós apontamos como Hazan quem diz para a gente a alahá, alguém que é amado pelas pessoas, alguém que é querido, alguém que tem uma voz doce, alguém que é uma pessoa que tem temor aos céus, aquela pessoa que vai ter a visão de poder conduzir o resto, que ele se encaminhe nessa mesma trilha chamada tefilá. Nós temos a força de fazer tefilá. A nossa tefilá tem toda a força. Então a gente nunca pode menosprezar, seja um capítulo de Salmos, seja uma manhã que eu vou fazer esse ano, seja uma nova tefilá, uma nova parte do Sidur que eu vou incrementar esse ano. A força que a gente tem, como a Hana ensinou para a gente, ela é o protótipo. Nós conseguimos transformar, mudar completamente. E para concluir, eu falei para vocês que eu ia resumir pelo menos o shiur que eu dei no segundo dia de Rosh Hashanah. Shana. E a gente vai conectar todas as ideias. O que é Shana? Shana a gente fala que é ano. Shana tem duas traduções. Igual que a gente fez. Shana vem de Leshanot. Mishnah significa rever, um ciclo, algo que volta constantemente. E Shana vem da linguagem Shinui, mudança. Pergunto a vocês. Que ano você quer ter esse? Como você quer que seja esse próximo ano? O mesmo, igual do ano passado? Ou você quer ter um ano melhor? Você tem que responder para você mesmo. Se você decidir ter um Shana, que é repetição, é uma opção. Ano que vem, você vai se copiar. Eu tinha um diretor na escola, quando alguém chegou e pediu aumento, eu trabalhava na escola, ele falou, olha, você pode estar aqui há muitos anos, mas tem gente que trabalha aqui há 10 anos e tem gente que trabalha aqui há 1 ano. Falou, como assim? Aqui estamos todos nós há 10 anos. Ele falou, não. Tem gente que trabalha por 1 ano como professor, os outros 9, ele já tem todo o currículo pronto, ele ensina a mesma série, ele repete aquilo que ele fez no primeiro ano. Então, ele só tem 1 ano de experiência. Esse não merece aumento. Já o outro, que a cada ano se desafia, pega uma nova classe, tenta aumentar, incrementar no currículo dele, a cada ano ele tem novas experiências, então ele tem 10 anos. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que esse ano que está entrando, eu quero ter um ano novo, uma diferença? Para isso eu preciso me mudar. Ou eu vou na inércia e eu vou continuar repetindo o mesmo ciclo. E aquele ano, como terminou, vai começar o próximo. E eu vou ficar na mesma. Essa é a nossa decisão que a gente tem que ter. Eu vou concluir com uma história. Como toda semana eu mostro para vocês um vídeo. Esse vídeo que é realmente emocionante. O vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou resumir, porque apesar que ele tem legendas, mas parte do vídeo é uma pessoa falando em hebraico. E quando chega na legenda do hebraico, o Google não reconhece, porque ele está pegando como inglês. Então a história é a seguinte. Em 2008, teve a Guerra de Gaza. E na Guerra de Gaza, uma mãe chamava Dalia Emanuelov, o filho dela estava lá na frente, no fronte de guerra, e ela estava ansiosa para saber se o filhinho vai entrar, ou já ia entrar, já tinha entrado em Gaza. E ela pediu para o filho, olha, me manda uma mensagem de texto dizendo, Ima, eshmor alatzmi, mãe, eu vou cuidar de mim. Assim eu vou saber que você entrou e eu vou rezar por você. Eram 9h59 da noite, ela recebe, Ima, shani achi ohevet ba'olam, minha mãe, que eu mais adoro do mundo, eshmor alatzmi, laila tov. Eu vou cuidar de mim, boa noite.
Naquela hora ela sabia que o filho entrou. Infelizmente, naquela mesma noite, o filho foi morto. Na guerra, infelizmente. E ela ficou, não tem nem palavra para a gente descrever, mas ela falou que, além de tudo, menos de 3 anos antes, ela tinha perdido o marido dela. E, depois do enterro, ela voltou para casa, ela decidiu que ela não fala mais com Deus, ela não quer mais saber de Deus, e ela deixou de falar. Sim, se passaram muitos meses, até que chegou o dia do aniversário do filho dela. Ela decidiu fazer uma visita até o túmulo. E ela voltou para casa. Quando ela volta para casa, a casa dela estava vazia. O marido falecido, o filho faleceu, e as 2 filhas, que têm vida longa, não estavam mais morando com ela. Ela falou que ela sentia a parede gritando o vazio, gritando o silêncio, assim ela descreve. E ela vira, e pela primeira vez, depois de muitos meses, ela vira e fala: Deus, Hashem, me fala uma coisa, o que eu fiz de errado? Eu te fiz alguma coisa errada? Por que você faz assim comigo? Já não basta o que eu passei com meu marido, agora você faz isso comigo? E ela começou a questionar, e falar, e conversar, o que, aliás, é uma verdadeira reza do coração. E ela falou: sabe o que? Eu preciso de um sinal. Eu quero saber se você realmente está aí. Eu quero saber se realmente você existe. Naquela semana, uma das filhas dela convida ela para ir para um show. Cantor famoso de Israel. O show tinha 8.000 pessoas. Ela foi com a filha, vamos distrair um pouquinho, vamos sair um pouquinho. Ela foi com a filha, e ela chegando lá, ela sentou. E de repente, um pouquinho antes das luzes apagarem, ela sente alguma coisa nas costas, ela vê que é um bebezinho. Ela vira para o bebê e fala: como você chama? Ele fala: Eshel. Tá bom. Ela vira e fala para o bebezinho, para a criancinha: você quer ser meu amigo? Você quer ser... E aí, antes dele responder, de repente, ela escuta um pai chamando, Esha, vem aqui sentar comigo e com o Dvir. Dvir era o nome do filho dela, que eu não falei antes, esqueci de falar. Ela escutou Dvir, deu um tremor para ela, e ela vira para trás e vê o bebezinho. Ela vira e fala para o pai: desculpa perguntar, desculpa me intrometer, será... quando que ele nasceu? Ele nasceu antes ou depois da guerra de Gaza? E o pai falou: olha, nasceu, na verdade, durante. Um pouco depois, aliás. Tá. Eu posso te perguntar, desculpa me intrometer, mas por que você deu esse nome de Dvir? Nessa hora, o pai falou: olha, eu nunca contei isso para ninguém, mas já que você perguntou, eu vou te contar. A minha esposa, no 8º mês de gravidez, ela foi até o médico e ele identificou uma doença muito complicada. Meu filho ia nascer com vários problemas, entre outros, ia precisar de diálise constante. Bom, eu estava muito quebrada, minha esposa estava muito quebrada quando chegou em casa com a notícia. E depois, pouco tempo depois, ela ligou o noticiário. E ligou o noticiário, na hora que ela ligou, veio a notícia do nosso primeiro soldado, Zvir Emanuelov, que ele morreu na guerra. E me deu um negócio, a mãe falou. Me deu um negócio que eu falei: bom, Hashem, se o meu filho se curar, se der tudo bem, eu vou dar para ele, homenageando o nome, eu vou dar para ele desse. E essa é a minha história. Naquela hora, a mãe do Dvir, soldado, começa a tremer, chorar, e ela vira para o pai e fala: eu queria te contar uma coisa, mas eu sou a mãe do Dvir. Imediatamente, a mãe que estava ao lado, as 2 mães se abraçaram, chorando muito. Depois elas foram uma para a casa da outra, compartilharam fotos um do outro, e ela concluiu dizendo: a mãe do pequeno Dvir falou: saiba que o teu Dvir está mandando um abraço para você através do nosso Dvir. Dessa forma, ela entendeu que num lugar com 8.000 pessoas, quais eram as chances dela encontrar, quais eram as chances disso acontecer, e ela viu que realmente a reza dela tinha sido atendida. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Eu contei essa história no Rosh Hashanah, alguns acharam muito incrível para ser verdade, então aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo, vale a pena. Quem estiver no Instagram, logo mais eu vou apontar para a tela, e quem quiser depois eu mando o link nos grupos.
Agora eu entendi. As pessoas estavam olhando só para a tela, sem olhar para mim. Tava... Ok. Não sei como vocês no Instagram continuaram ouvindo o shiur sem conseguir me ver. Ok, agradeço a... Ok. Passar aqui a nossa propaganda. Só mais um instante. When the war with Gaza broke out in 2008, Dvir Emanuelov and his unit were stationed at the border, getting ready for a ground invasion. Like every good Jewish mother, Mrs. Dalia Emanuelov was extremely concerned about the safety of her son. She made Dvir promise that he will text her before he goes into Gaza. אמרתי לו, דביר, אם אתה נכנס לעזה, אני חייבת לדעת מזה. תסמס לי את המילים, אני שומר על עצמי. זה יהיה הסימן בינינו שאתה בעזה. 9:59 p.m. on a Matzah Shabbos, she received his text. אני רואה הודעה מדביר, באלה המילים. לאמא שהכי יקרה לי בעולם, אוהב אותך, אשמור על עצמי, תשמרו אתם על עצמכם. ואני הבנתי, דביר נכנס לעזה. Sadly, that was the last time Mrs. Emanuelov heard from her son. סמל ראשון, דביר עמנואלוף מגבעת זאב, הוא ההרוג הראשון של מבצע עופרת יצוקה. She was completely shattered. She couldn't believe that she lost her son so soon after losing her husband. הרגשתי שקיבלתי סטירת לחי תוך פחות מ3 שנים, סטירת לחי נוספת. התחילה השבעה, ואני כמו איזה זומבי, מרחפת, שום דבר לא מרגישה, אני מאוד כועסת, לא מברכת, לא מתפללת. A few months later, it was Dvir's birthday, and Mrs. Emanuelov was coming back from an emotional visit at Dvir's kever on Har Herzl. When she walked into her home, she was overcome with this deep sense of loneliness. אני מסתובבת בין קירות הבית, והבית ריק, ממש ריק. ואני מרגישה כאילו הקירות צורכים את הריקנות. בעלי לא פה, דביר לא פה, הבנות שתהיינה בריאות גם לא פה, אז אני לבד בבית. She sat down on a chair and burst into tears. And for the first time since Dvir was killed, she started talking to Hashem. אמרתי לו, מה זה? למה? עשיתי משהו לא טוב? אם עשיתי משהו רע, אני צריכה לדעת. ואז החלטתי שאני דורשת. אני רוצה סימן שאני במציאות. אם זה חלום רע. A short while later, her youngest daughter called her up and she told her that there's this big concert going on in Kiryat Chutzot by this famous Israeli singer Meir Banai. הלכנו להופעה, ואנחנו יושבות שם בספסלים. 5 minutes before the concert begins, she feels a tap on her shoulder. She turns around and she sees there's a 3-year-old child. הוא נראה לי כמו מלאך, יפה תואר, חיוך של זהב, טלטלי זהב, עיניים כחולות. ואני אומרת לו, שלום, איך קוראים לך? אז הוא אומר לי, אשל. אתה רוצה להיות חבר שלי? אני שואלת. הוא אומר לי, כן. אתה רוצה לשבת לידי? Before Eshel could respond, she hears Eshel's father, Benny. Eshel, come over here, sit next to Abba and Dvir. בוא תשב לידי וליד דביר. אני שומעת את השם דביר, ואני מסתובבת לאחור, ואני רואה את האבא מחזיק תינוק. ואני אומרת לו, סליחה, בן כמה התינוק? הוא אומר לי 0.5 שנה. הוא נולד לפני עופרת יצוקה או אחרי? אז הוא אומר לי אחרי. She says, I'm sorry for being so intrusive, but why did you name him Dvir? Benny looked at her and said, you know, we actually never shared this with anybody, not even at Dvir's bris, but if you're asking, I'll tell you. He pointed at his wife who was sitting next to him, and he said, when my wife was in her 8th month, she went to the doctor for a routine checkup. עשיתי בדיקת אולטרסאונד שגרתית, ובבדיקה עצמה התגלה סוג של מום לעובר. כשהלכתי לקבל ייעוץ רפואי ממומחה, אמר לנו שזה הר ציביר, וככל הנראה הוא ייוולד לתוך איזשהו מערך שנצטרך אולי דיאליזה וכו'. We were completely devastated by the news.
When my wife came home that day after the doctor's visit, she turned on the news and she hears that the first Israeli soldier just got killed. His name? Dvir Emanuelov. משהו טוב נחת עליי, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה איתי את החסד, תרפא לי את הילד, ואני אקרא אותו על שם דביר. A month later, we gave birth to a beautiful, healthy baby boy, and we named him Dvir. ואז אני אומרת לו, אתה יודע, אני אימא שלו. צריך להבין שהפסטיבל עצמו זה 8,000 איש, זה 8,000 כיסאות, זה חושך. מה הסיכוי שאישה מגבעת זאב ואישה מירושלים ישבו שורה תחת שורה, נפלנו אישה על רעותה, ממש ככה, אנחנו התחבקנו והתנשקנו. היא אומרת לי, דביר שולח לך חיבוק גדול דרכנו. אני שומעת את המילים האלה. אני הבנתי, אני ידעתי, ואני קיבלתי תשובה ישירה. You know, we all have times in our lives when we feel abandoned and alone. We feel like there's nobody really listening up there. There's nobody watching over us up there. It's in times like these that we have to commit to turn to Hashem and connect to Hashem and talk to Hashem in your own language. It doesn't matter where. While you're driving to work, washing dishes or folding laundry, Hashem wants us to ask Him to help us feel His presence in our lives. Try it. The results can be surprising. Mar Hatima Tova a todos. Mar Hatima Tova, Rabino. Amanhã de manhã, 8h30. Bezrat Hashem. Ótimo, bom descanso, Rabino.